Nesses 10 anos trabalhando como engenheiro civil, eu tenho visto diversos erros tanto em obra quanto em projetos, mas tem alguns que pesam muito no bolso. Eu sou o engenheiro Guga e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 principais erros que fazem você gastar muito em obra. Bom, quando falamos em obra, todo mundo pensa em problemas, né? Mas não é bem assim. Na maioria das vezes, esses problemas acontecem por achar que não quer gastar lá no começo, com planejamento, com projeto, com organização, e aí esses erros acabam acontecendo lá no final. Eu vou listar 5 principais que, na minha opinião, são os que realmente todo mundo abre mão de fazer por achar que não é tão importante, mas aí no final acaba pesando bastante no bolso. O primeiro erro é um clássico que é projeto incompleto. Você tem uma planta assim, uma planta baixa com fachada e acha que isso é o suficiente, bora construir minha casa. O projeto incompleto, ele é basicamente você assistir um filme pelo trailer. Você não tem todas as informações do que aconteceu naquele filme, mas você sabe ali um resumo do que vai ser. Mesma coisa um projeto incompleto. Você não tem todas as informações ali do que vai acontecer. Você sabe você sabe que aquele projeto é uma casa, uma construção, é uma reforma, mas você não sabe quais são os métodos construtivos, como que vai ser, quais materiais vão ser utilizados, onde que vai estar o posicionamento das tubulações. Então esses projetos complementares, que são os projetos de engenharia, os principais do seu projeto, são esses projetos de elétrica, hidráulica, projeto de estrutura, projeto de laje, projeto de fundação, projeto de telhado e, claro, os projetos arquitetônicos, projetos de interior design. Então, projeto de fachada com uma planta baixa não dá para construir. E o segundo erro é orçamento sem margem. A contratada, o seu empreiteiro fala, o projeto vai ser 100 mil reais. E você aceita, segue o barco. Construção, obra, acaba gerando alguns problemas de causas imprevistas. São problemas que a gente não consegue prever, porque não depende só do nosso projeto. Alguns deles são causas naturais. Então, se a sua obra é uma obra externa, e aí chove por 2 semanas sem parar, e você está na fase da fundação, e a sua fundação alaga, e você não tem como continuar a obra, você vai ter que contratar uma empresa para fazer o bombeamento de água, isso vai gerar um custo a mais. Então eu sempre deixo de 15 a 20% do valor total do orçamento salvo ali como uma reserva de segurança. Caso algo aconteça, você consegue dar continuidade nos seus serviços. Porque imagina só, um problema acontece que não foi previsto e aí a sua obra para e você acaba tendo um gasto um pouco a mais do que foi planejado. Esse terceiro erro é um erro muito sério que acaba acontecendo bastante e eu, como engenheiro civil, em todos esses anos já fui muita obra que não tinha um engenheiro e que me contrataram para fazer esse diagnóstico porque virou algo muito sério, envolvendo justiça. Você contrata um empreiteiro, eles estão executando o trabalho ali na sua obra e por diversas causas eles acabam deixando o registro ligado, ou uma torneira ligada, ou um cano ali que está aberto e acaba vazando água, tendo vazamento de água. E quando isso acontece em edifício residencial, comercial, vai causar danos para 8, 10 andares para baixo. Os contratados em relação ao empreiteiro, profissionais, nunca assumem a responsabilidade, sempre jogam para um condomínio e eles acabam chamando o engenheiro para ir ali na obra e fazer o diagnóstico. Muitas vezes você vai executar ali um trabalho de hidráulica e você pede para o condomínio desligar a prumada. Só que o condomínio vai ligar a prumada de novo. E quando ele liga a prumada de novo, os profissionais acabam deixando o registro ligado. Isso gera um problemão. Então, vale muito a pena você prestar atenção nesse erro clássico. E o quarto erro, que é um erro que vem também relacionado a esse que eu falei do vazamento do apartamento, é a contratação de um profissional, engenheiro, arquiteto, para acompanhar a sua obra. Então, se você tem um engenheiro, um arquiteto que faz a vistoria diariamente na sua obra, ele vai identificar os erros e vai parar o profissional e fazer ele executar a atividade da maneira certa, além de ter um controle total do seu cronograma e do seu orçamento. Então, se você não tem um profissional responsável ali pela sua obra, pela sua construção, você vai acabar gastando, tendo um custo mais alto em relação a esses erros, a esses problemas. E o quinto erro é o erro de contrato. Isso acontece bastante. Como eu falei, obra tem muitas atividades que não são previstas e acabam acontecendo problemas. Se você não tem um contrato com seu empreiteiro, com seu profissional, algumas coisas acabam ficando subentendidas
e você acaba gastando mais depois. Ele sempre vai vir para você com atividades que não foram previstas porque ele precisa de mais dinheiro. Além de pagamentos, se você não definir datas de pagamentos, seu dinheiro vai ficar saindo o tempo inteiro e a sua obra não está sendo executada. Ele vai ficar mal acostumado. Então, um bom dito ali no começo desse contrato, definir datas de atividade, definir marcos, definir quando você vai fazer o pagamento para esses profissionais, definir horário de trabalho, definir quantidade de profissionais que vai ter na sua obra diariamente. Você tem um contrato assinado com esse profissional, é muito importante porque depois você tem para quem recorrer e tem por que reclamar. Então, se você evitar esses 5 erros, eu tenho certeza que a sua obra ela vai ficar mais rápida, você vai gastar menos e seu orçamento não vai ter aquele problemão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, comenta aqui. Te vejo no próximo vídeo.